Livro do Apocalipse, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Apocalipse 9, de 1 a 11. Bom, antes de lermos, eu quero lembrá-los que o livro do Apocalipse fala sobre a revelação de Jesus Cristo. Ele conta sobre os eventos finais, dos tempos, e para nós tem sido muito bom estudar como igreja. O versículo chave do livro é Apocalipse 1:7, que fala que eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será, amém. E eu quero fazer uma rápida revisão com vocês, olhando a linha do tempo. Aqui, eu não sei como que está na visualização para vocês, eu acho que o software bagunçou um pouco, mas eu acho que você pode acompanhar. A linha do tempo aqui, para nós, dos eventos proféticos, daquilo que a Bíblia fala a respeito, em relação ao final dos tempos, começa com a vinda do Senhor Jesus, na verdade com a sua morte, Essa cruz mostra ali o preço pago pelos nossos pecados por Jesus na cruz. E ali, você pode olhar aí no gráfico, logo começa a era da igreja, que inicia com o Pentecoste, que é a descida do Espírito Santo. E a era da igreja vai até o momento do arrebatamento, Nós estamos aqui em 2026, e se você me perguntar o que falta para o arrebatamento acontecer, eu posso te dizer nada, Todas as profecias, bíblicas para que o arrebatamento acontecesse já foram cumpridas. Então, o arrebatamento pode ser a qualquer instante. Mas o que a Bíblia fala do que vai acontecer após o arrebatamento da igreja? Após o arrebatamento da igreja, começa uns 7 anos de grande tribulação na terra. Enquanto nós estamos nos 7 anos em lua de mel com o Senhor no céu, a terra passa por uma grande calamidade. Nos 3 anos e meio, os 3 primeiros anos e meio, vai ter uma paz relativa. Nesse momento, Israel assina um acordo de paz, sem saber, com o anticristo. E no meio dos 7 anos, os 3 anos e meio após, os últimos 3 anos e meio vai ser de grande perseguição, porque o anticristo vai querer ser adorado como Deus. Ele vai entrar no Santo dos Santos, vai profetizar o templo que os israelitas, os judeus, tanto esperam construir. Eles vão construir, só que o anticristo vai querer ser adorado como Deus no Santo dos Santos desse templo. E ali vai se cumprir o que a Bíblia fala do abominável da desolação. E aí então os olhos dos judeus vão se abrir, eles vão entender que foram enganados e vão correr para salvar sua vida, porque a perseguição que vai vir nada se compara com o que já houve, ou com o que está acontecendo agora. Então, são os eventos futuros que a palavra nos descreve, e essa grande tribulação, esse período de 7 anos, termina quando Jesus volta, pisando os seus pés na terra, como diz as profecias. Então, quando Jesus voltar, a igreja vai voltar com ele. Então, nós voltamos com o Senhor e vamos governar a terra por 1000 anos. E após esses 1000 anos, é claro, quando Jesus volta, tem essa grande e última batalha, que é a batalha do Armagedon. E o Senhor é vitorioso, Satanás é aprisionado por 1000 anos, nesse abismo que nós vamos falar hoje. E após esses 1000 anos ele é solto, E aqueles que estiverem na terra, que foram nascendo, eles vão ter que decidir também se vão seguir a Cristo ou não, e haverá o juízo final, E então nós vemos aqui, depois da segunda vinda de Cristo, o julgamento final e a eternidade com o Senhor na Nova Jerusalém, Esses são os eventos que o livro de Apocalipse nos conta. Se você der um zoom ali nos 7 anos da grande tribulação, que é o que nós estamos estudando agora, você vai ver aí, o arrebatamento. Bom, supostamente você está vendo o arrebatamento. Eu posso mandar esses slides no grupo, tá bom?
E ali você vai ver o anticristo assinando um acordo, né, de paz com Israel. No meio desses 7 anos, o anticristo quebrando a aliança com Israel. E no final, a batalha do Armagedon com a segunda vinda de Cristo, né? E aí é o zoom dos 7 anos de grande tribulação. Bom, nós já estudamos capítulos 1 até o capítulo 8. E no último estudo, no capítulo 8, nós vimos o quê? Quem lembra? Eu não vou perguntar isso. Nós vimos a abertura do 7º selo, né? Você, só retomando, o apóstolo João, ele é arrebatado, né? E ele tem essa visão celestial em que 4 seres viventes estão diante do trono do Senhor no céu. 24 anciãos o rodeiam e eles estão adorando constantemente o Senhor. E toda a terra adora o Senhor, e toda a criação adora o Senhor. E no meio de toda essa adoração, Jesus, né, ele é o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. E ele abre o livro, esse livro, né? Esse livro que fala do desfecho da história, né? E só ele tem o poder, só ele é digno de abrir o livro. Ninguém, o apóstolo fala, ninguém na terra foi encontrado sendo capaz de abrir esse livro. Então o Senhor, só que esse livro ele tem 7 selos, e Jesus ele começa a abrir os selos, né? A gente não está acostumado com pergaminho, né, com selado, né? Mas na época que isso foi escrito, era assim que um livro era guardado. Ele era escrito num pergaminho e ele era selado. E Jesus ele está tirando esses selos um por um. Nós vimos a abertura do último selo, do 7º selo no capítulo 8. Só que nós descobrimos que o 7º selo ele traz 7 trombetas. E nós vimos 4 dessas trombetas e faltam 3 trombetas. E essas 3 trombetas finais a gente vai começar a ver agora a partir do capítulo 9. Então hoje, no capítulo 9 fala de 2, né? Da 5ª e 6ª trombeta. Porque a 7ª trombeta, ela traz 7 taças de julgamento. E você fala, meu Deus, isso está ficando, parece um filme, mas é mesmo. Quando você pensa que o fim chega, não é o fim ainda. Tem mais para acontecer, né? Então nós vamos ver hoje a 5ª trombeta, nós vamos ver só até a metade do capítulo 9. Mas não sei se vocês lembram, o último capítulo ele termina, quando as 4 trombetas tocaram, eu não sei se lembra, mas 1/3 parte de tudo que é criado, que foi criado, foi destruído, né? Se você se lembra, 1/3 da área verde foi destruído, 1/3 dos oceanos foi destruído, 1/3 dos rios foi destruído e 1/3 dos luminares, sol, lua, foram destruídos. Então a terra já está um caos nesse momento, né? Mas ainda faltam 3 trombetas, 3 ais, que ali no capítulo 8 nos é dito. E quando fala ai, é porque tudo que aconteceu não se compara com aquilo que vai acontecer ainda, né? Então, é um capítulo denso, esse capítulo 9, eu confesso para vocês. Mas, estudando esse capítulo, o Senhor me fez olhá-lo assim com uma devoção maior, porque como nós somos agradecidos, ou deveríamos ser, por ser livrado, meus irmãos, de todo esse tormento. Porque a terra nunca viu um julgamento, né, uma destruição, como vai acontecer durante esses 7 anos de grande tribulação, tá? Então, nós vemos isso, mas assim, o coração aperta, queremos que o máximo de pessoas conheçam Jesus, para que não passem por isso. E o nosso coração louva a Deus por ser, pela graça de Deus, irmão, ser poupado de todo esse sofrimento. Bom, é isso que estudar esse capítulo me trouxe. Esse grande temor e louvor a Deus. Bom, vamos ler Apocalipse 9, de 1 a 11. Diz assim: O 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo.
Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda virão. Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu oro, Deus, teu Espírito Santo me dê a graça, Senhor, todo o amor, a ousadia, Senhor, para comunicar a tua palavra conforme a tua vontade. Eu oro, Deus, por essa capacitação sobrenatural que só teu Espírito pode nos dar. Senhor, obrigado que nós não temos como escolher o texto que nós vamos ensinar, mas ao nós navegarmos pela tua palavra, nós vamos nos deparar com toda a tua palavra, todo o teu conselho, e toda ela é boa, todo o teu conselho é bom. Senhor, eu oro, Deus, que a tua palavra cause impacto e transformação em nossas vidas hoje, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, há passagens que você ama ensinar e há passagens que nem tanto, né? Mas é importante, né? Toda a palavra de Deus, ela é importante para nós. E ela fala e ela opera nas nossas vidas. É sobrenatural. Então, o título da mensagem de hoje é a Quinta Trombeta. E como que vocês leram no texto, a Quinta Trombeta, ela é diferente das 4 anteriores, porque as 4 trombetas anteriores, elas lidaram com a criação, né? Era a relva verde, era o oceano, as águas doces, os luminares. Mas a Quinta Trombeta, ela vai lidar com uma coisa totalmente diferente. Ela vai lidar com essa libertação desses demônios que estão presos, né, nesse abismo. Então, a Quinta Trombeta é a soltura desses demônios, né, para atormentar os homens, para atormentar aqueles que rejeitaram Deus. E isso é muito pior, né, do que tudo que já aconteceu antes, né, como vocês viram aqui no texto. Então a gente vai falar desses versículos procurando entender o que vai acontecer quando a quinta trombeta for tocada. Então, primeira coisa, quando a gente ouve a palavra ai, isso fala de julgamento, né? Jesus, ele falou em Mateus 11:21, ai de você, Betsaida, ai de você, Corazim, se metade dos milagres que aconteceram em vocês acontecesse em Sodoma e Gomorra, eles todos tinham se convertido. Então Jesus está falando, o castigo que vai vir sobre vocês, Corazim e Betsaida, vai ser pior do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, né? Então Jesus está usando o ai, e o ai fala de julgamento, né? A gente precisa entender isso. Quando a palavra de Deus fala ai, um ai é pronunciado, é porque há julgamento, né? Então, se até agora, com todas as trombetas e todos os selos que foram abertos,
Coisas horríveis aconteceram, e é só agora vem o ai, é porque nós não temos ideia da dimensão do que significa esse sofrimento a partir de agora. Muito bem, então é uma situação desesperadora, e o que a gente vê nessa passagem, igreja, é que de uma forma muito clara, eu acredito que pela primeira vez nas Escrituras, nós vemos Satanás sem máscara, nós vemos Satanás sem querer disfarçar a sua maldade, a sua crueldade, né, de modo algum, né? É isso que nós vemos aqui. Porque nós sabemos que Satanás, né, ele se disfarça, né, de anjo de luz, ele engana as pessoas, ele não vai seduzir as pessoas no nosso mundo com 2 chifres, um rabo e um tridente na mão, né, fazendo Não, ele não vai fazer assim. Ele vai seduzir as pessoas com aquilo que elas são atraídas, né? Então ele vai tentar atrair as pessoas através do intelectualismo. Nossa, nós somos inteligentes, nós não queremos saber da Bíblia, né? A Bíblia é um livro qualquer, né? Nós somos cultos, né? Totalmente ignorantes, mas cegos, né? Cegos, porque a Bíblia fala que Satanás, ele é o príncipe desse mundo, e ele cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. Então, porque não creem, as pessoas são enganadas, né? Por que as pessoas são enganadas? Por que Satanás consegue enganar as pessoas? Porque elas não creem, né? Ele cegou o entendimento dos incrédulos, certo? Mas então ele seduz com aquilo que atrai, com aquilo que é bonito, né? Todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira, né? Claro que é uma mentira, mas as pessoas estão aí, religiões nascendo todos os dias, né? As pessoas sendo enganadas, e tantas outras mentiras que são tão facilmente aceitas, né? Nos corações das pessoas, né? Hoje o mundo prega um amor que não é o amor de Cristo, o amor ágape, de negar o eu, né? O amor que o mundo prega é o que eu quero, é o que eu sinto, é a minha vontade, não importa o outro, né? Mas o amor bíblico, o amor ágape, o amor verdadeiro, é eu abrir mão da minha vontade, do meu eu, em favor do outro. Foi o que Jesus fez, é quem Jesus é. Esse é o verdadeiro amor. Mas o que está sendo pregado lá fora é fácil de ser engolido. É fácil de você seduzir e enganar as pessoas. Quem está por trás disso tudo, igreja? Satanás. É ele quem seduz, é ele quem engana, é ele quem atrai as pessoas para longe de Jesus. Esse é só o plano dele. Mas aqui, nesse capítulo, igreja, nós vemos claramente Satanás nem aí. Ele não está aqui, a aparência que é descrita para nós não é a aparência de alguma coisa bonita e sedutora, que o nosso coração almeja, que o nosso coração se deleita. Não. Hoje, os deleites, os manjares oferecidos para nos atrair, nós somos facilmente enganados. E aí, uma vez pego, já era. É tormento, né? Uma vez que você cai nas armadilhas que Satanás coloca aí no mundo, no nosso dia a dia, é tormento. Tormento. Se desejaria nunca ter caído naquilo. Porque o tormento do diabo vem. Mas aqui está falando de uma dimensão muito maior e muito pior do que qualquer pessoa já experimentou esse tormento, ou essa aflição, ou esse engano, né, do diabo hoje, né, no mundo. Então é isso. Nós vemos aqui claramente o mundo espiritual, e como há uma luta, nós não vemos, o mundo espiritual é invisível para nós, mas ele é real, e ele tem um inimigo, e ele nos odeia. Nós precisamos de Jesus. Igreja, nós vamos falar disso, eu vou martelar isso. Nós não temos como nos desvencilhar das obras das trevas, a menos que nós tenhamos o poder do alto. Não há como a gente se livrar do poder de Satanás, se não for o poder de Deus atuando nas nossas vidas. É isso que esse capítulo deixa muito claro para nós, e a gente não pode perder isso. Eu lembro que quando eu era criança, meus pais iam para essa mesa branca, né, que os espíritas chamam,
E eu lembro que eu era pequeno e eu não quis sair do carro porque eu olhei pela janela e eu falava que eram monstros, mas na verdade eram demônios, né? Deus não precisava deixar eu ver, mas eu não queria sair do carro porque aquilo era horrível. Nunca mais eu vi, graças a Deus. Mas, sabe o que ficou claro para mim desde pequeno? O mundo espiritual existe. Eu poderia não ter entendimento sobre Jesus, a palavra de Deus, a salvação, perdão de pecados. Eu não entendia, eu não sabia. Mas uma coisa eu sabia: o mundo espiritual é real e Satanás é real. Eu não tinha dúvida disso. Então, quando eu conheci Jesus, como eu louvei a Deus por ter dado um escape desse mundo, um escape do inferno, um escape dessas garras malignas do diabo. E queridos, eu não sei se você já se deparou com essa realidade, eu espero que sim, porque é real. E todos nós precisamos nos agarrar a Deus e contar com o escape que Ele provê para nós. Amém? Versículo 1. O quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então, o versículo 1 nos conta, em primeiro lugar, que ao soar da quinta trombeta, quando o quinto anjo toca essa quinta trombeta, então algo acontece. E o que acontece? João vê uma estrela que havia caído do céu. Então essa estrela já tinha caído. Quem será essa estrela? Quem será essa estrela que caiu do céu? Vocês fazem alguma ideia? Caiu do céu na terra. Algum palpite? Satanás. Essa estrela, não há dúvida, é Satanás, tá? João vê Satanás, a estrela caída. E foi dada a essa estrela a chave do poço do abismo. Não é verdade que Satanás não tem a chave nem de casa, não tem. Ele é dado a ele. Agora é permitido a ele essa chave, para que ele abra esse poço, esse abismo. A chave do poço do abismo. Nós vamos meditar um pouco sobre o que seria esse abismo, mas antes eu quero falar como que a gente pode ver na palavra de Deus que essa estrela caída é Satanás. No livro de Isaías, capítulo 14, versículos de 12 a 17, é descrito para nós aqui: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto, mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo, mas às profundezas do Seol você será levado, irá ao fundo do abismo. Então, está descrevendo a queda de Satanás, né, como a estrela da alva, e que embora ele desejasse ser igual ao Altíssimo, a ele foi destinado o abismo, né, muito claramente aqui. Então, essa estrela caída é Satanás. E então, somente então, ele recebe a permissão, através dessa chave que lhe é dada, de abrir o poço do abismo. Lucas, antes de ir para o versículo 2, Lucas 10, 18, nós lemos o seguinte: Jesus está falando, ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, quando os discípulos voltaram da missão, da viagem missionária deles, né? Pessoas foram libertas, salvas, e Jesus fala: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Muito bem. Essa chave é dada a Satanás com o propósito de libertar esses demônios que estão presos. Existem demônios soltos hoje, né? Muitos demônios. Um terço dos anjos do céu foi seduzido por Satanás quando ele caiu. São os anjos caídos, são os demônios, caíram junto com ele. Mas alguns demônios foram aprisionados nesse abismo, né? E eles estão sedentos, ansiosos para sair de lá. E nesse momento vai ser dada a permissão para que eles saiam, enfim, desse abismo. Mas
O que é esse abismo? Esse abismo é como se fosse o núcleo da terra, o lugar mais quente que existe. E é um lugar espiritual também. Há várias passagens bíblicas falando que do abismo, nesse lugar de tormento, nesse lugar quente, como morada, né, dos demônios. E vou deixar para os estudantes da Bíblia pesquisarem em casa, tá bom? Lucas 8:31, você pode anotar. 2 Pedro 2:4 e Judas 6, você vai ver o nome abismo como morada dos demônios. Romanos 10:7, ali Paulo fala o seguinte, que Jesus, antes de ascender aos céus, ele desceu ao mais profundo da terra, né? E ali ele pregou para os espíritos aprisionados, né? E ali, e a palavra grega essa palavra grega é encontrada 7 vezes no livro do Apocalipse, né? Como abismo, né? E também Lucas 8:31. Se você estudar Lucas 8:31, também vai ver que o abismo é o lugar, a habitação dos demônios. Apocalipse 11:7, nós encontramos que a besta sai desse abismo. E Apocalipse 20, de 1 a 3, nós vemos que Satanás é aprisionado por 1000 anos nesse mesmo abismo. Então, é só um panorama desse abismo, né? Como ele aparece na Bíblia e o que isso significa. Bom, é a morada dos demônios. Apocalipse 9:2 diz assim: quando ela abriu o abismo, a estrela, subiu dele fumaça, como a de uma gigantesca fornalha. Então você imagina aquele caldeirão, aquela panela no fogo, e aí você tira a tampa e sai aquela fumaça, né? Ele abriu a porta desse abismo e uma fumaça saiu, mas assim, não era uma fumacinha não, era alguma coisa pesada, densa, parecia uma fornalha gigante, de modo que o sol e o céu escureceram. Imagina, a fumaça que saiu do abismo foi tão grande que escureceu o sol e escureceu o céu. Então, é a primeira descrição que a palavra nos dá quando o abismo é aberto. Versículo 3. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Então veja que João descreve esses demônios que foram soltos como escorpiões. Por que ele fala escorpiões? Porque em várias passagens da palavra de Deus, quando Deus envia uma praga, ele envia gafanhotos, ele compara gafanhotos, né? Por que gafanhotos? Porque em várias passagens bíblicas, quando Deus envia uma praga, ele envia gafanhotos literais, né? E são vários tipos de gafanhotos, tem os que devoram, né? Tem os sazonais, tem vários tipos de gafanhotos descritos na Bíblia, e sempre como uma praga, né? Nunca como algo bom. Então, a palavra gafanhoto aqui está falando que isso é uma praga, é um castigo, né? É um julgamento de Deus. Que eles vão vir sobre a terra e lhes foi dado poder como dos escorpiões. Então, esses demônios são descritos como gafanhotos com poder de escorpião. Dá para entender? Então são como gafanhotos, um enxame, é uma grande nuvem deles, muitos, com poder de escorpião. Por que escorpião? Acho que é porque a ferrada do escorpião dói muito, né? Eu acho que se você imaginar, foi picado por uma abelha, foi picado por uma formiga, foi picado por um escorpião, a gente sabe a diferença, né? O escorpião dói mais. Então, a palavra escorpião aqui, ela não é por acaso. Ela está aqui mostrando que é uma dor imensa, que é uma dor que não dá para comparar. Então, esses demônios que são descritos como gafanhotos, eles têm poder, foi dado a eles o poder como de escorpião, ou seja, para ferir bastante, para machucar bastante. A 8ª praga do Egito era de gafanhotos, né? Se você gosta de estudar, Êxodo 10, de 1 a 20. Bom, então,
esses demônios são como gafanhotos, é um grande enxame com poder de escorpião, de ferir feio. Versículo 4. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Então eles receberam ordem, esses demônios, eles não podiam descumprir, eles não têm como descumprir essa ordem, tá? Esses gafanhotos não vão comer planta, né? Eles não vão devorar uma lavoura, eles vão atacar humanos, né? Seres humanos, tá? Eles não vão atacar planta alguma, eles vão atacar as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. E quem são essas pessoas? Mesmo em meio à grande tribulação, muitas pessoas vão se converter, muitas pessoas vão conhecer Jesus. Nós sabemos que os 144 mil foram separados para testemunhar aqueles que estarão na terra nessa época, e muita gente vai ser salva. Então essas pessoas, o Senhor conhece os que são seus, né? O Novo Testamento deixa muito claro em várias passagens que o Senhor conhece os que são seus. Nós temos um selo do Espírito Santo que nos identifica como propriedade divina hoje. Graças a Deus, né? O habitar do Espírito na sua vida, no seu coração, é uma identificação, é uma certeza, é uma garantia de que você pertence ao Senhor, que você é do Senhor e que ninguém pode tocar você. Amém? Então, o Senhor conhece os que são seus, Ele marca os seus, Ele guarda os seus. Louvado seja Deus. Então, nesse momento, né, quando essa praga vier, o Senhor vai poupar os seus. Então ele vai saber, esses gafanhotos, eles vão saber quem é do Senhor e quem não é do Senhor, e eles vão atacar quem não é do Senhor. É isso que vai acontecer. Versículo 5. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Então, novamente, ele traz essa ideia, né? Ele repete, esses gafanhotos não têm poder para matar ninguém. Eles só têm poder para ferir, só têm poder para atormentar, só têm poder para causar dor, mas não matar. E eles vão fazer isso por 5 meses. Mas o versículo 5 descreve que a agonia que eles vão sofrer é como a da picada do escorpião. Novamente a ideia de que a picada do escorpião é muito dolorida. Eu nunca fui picado por escorpião. Alguém já foi picado por escorpião? Graças a Deus, né? Deus nos livre. 2 vezes é comparado à picada do escorpião. Eu não quero saber como é a picada do escorpião. Versículo 6. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Você pode imaginar a agonia e o sofrimento dessas pessoas? A dor, o tormento, a agonia, a aflição é tão grande, tão intensa, que eles prefeririam morrer. Eu prefiro morrer do que passar por isso. Só que está descrito que a morte vai fugir deles. Imagina, o cara vai se matar e não vai conseguir morrer. Todo mundo vai tentar se matar para fugir daquela dor, mas não vai conseguir morrer, porque Deus não vai permitir que morra. A dor, a agonia vai ser tão intensa e tão grande que as pessoas vão querer morrer. Não só desejar morrer, elas vão tentar tirar a própria vida e não vão conseguir. A morte vai fugir deles. Não dá para imaginar essa agonia, não dá para imaginar essa dor. Versículos 7 e 8. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Então você pode imaginar, quando essa porta aí desse abismo é aberta, o enxame de gafanhotos saindo, né? E aí fala que esses gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Então, não eram pequenininhos, né? Como algo do tamanho de um gafanhoto. Não, era algo grande, era algo do tamanho de um cavalo. E eles saíam com tudo, eles estavam ávidos por esse momento. Imagina que esses demônios, tudo que eles
pensavam ou desejavam durante todo o tempo estar preso e estar livre. E agora eles estão livres. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto humano. Então, algo como coroa de ouro. Não sei se era um cocar, não sei se era algum enfeite, algum adorno, mas não era uma coroa, parecia. E o rosto parecia um rosto humano. Coisa, né? Você sabe que os demônios não têm forma, né? Mas aqui, tudo nos leva a crer que Deus vai permitir uma forma para eles. Deus vai permitir um corpo para eles. Porque eles vão ter corpo de cavalo, rosto de homem, uma coroa na cabeça e não para por aí. Versículo 8. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Ou seja, então eles têm corpo de cavalo, rosto de gente, uma coroa na cabeça, um cabelo de mulher, eu imagino até aqui a cintura, mas o dente é de leão. Meu Deus, você já imaginou uma coisa bizarra igual essa? Eu nunca imaginei algo bizarro igual isso. É medonho, não é? É algo medonho. Oh Deus, obrigado por nos poupar disso, Senhor. Porque, nossa, nem filme de terror eu vi alguma coisa assim. É uma criatividade única. Gente, isso não é ficção. Isso não é filme de terror. Isso vai ser real. Real. A descrição desses gafanhotos, elas mostram pra gente o quê? O que Satanás realmente é. Algo terrível, horrível. É por isso que eu digo que aqui ele não está preocupado em pôr uma máscara, né? Para seduzir, para se fazer de bonzinho, para ninguém. O texto bíblico nos descreve, né, algo grotesco, algo horrível de se ver. Um cavalo com rosto de homem, com cabelo de mulher e dente de leão. E tinha asa ainda. A gente... Meu Deus, não, a gente pensa que é ruim, mas olha o próximo versículo. Versículo 9. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. E eu quero que vocês entendam que o apóstolo João está nos dando o melhor que ele pode para descrever o que ele está vendo. Ele está comparando o que ele está vendo com coisas que a gente que lê a carta pudesse entender a feiura, o horror que ele estava vendo. Mas é isso, é alguma coisa horrorosa. E além disso, o cavalo com rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, com asas que o bater das asas parecia o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Imagina o som, né? E eles tinham couraças. Essas couraças de ferro aqui, ó, quer dizer que eles são indestrutíveis. Que todo o armamento bélico do ser humano não vai ser capaz de deter esses gafanhotos. É por isso que eu digo a vocês, contra as forças do mal, só Jesus. Só Jesus. Né? É o poder de Deus, irmãos. O fato de você poder estar aqui hoje, louvar a Deus, conhecer Jesus, ser perdoado dos seus pecados, né? Ter a certeza da tua salvação, certeza de que você está indo para o céu hoje, isso é um milagre, isso é um milagre. Você pode louvar a Deus com o coração grato, tá? Porque o inimigo, ele quer matar, roubar e destruir. Ele não está para brincadeira. Versículo 10. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Aí você vai falar, nossa, mas essa informação já foi dada. Ele está repetindo mesmo. E quando alguma coisa é repetida na palavra de Deus, é porque Deus quer que a gente pense nisso. E está repetindo para nós que esses bichos, esses gafanhotos, esses demônios,
Eles têm ferrões na cauda como de escorpião, e esse poder foi dado para causar tormento aos homens. E ele repete o período, né? Ele é muito específico, durante 5 meses. Né? E ele repete todas essas informações. Então esse tempo mostra que tudo é determinado por Deus, né? Eu gosto quando a palavra de Deus dá um tempo, né? É muito específico. Que Deus é um Deus de detalhes, né? E a gente pode aprender com essas passagens, que Deus é um Deus de detalhes. E eu gosto da ideia de que tudo tem um tempo determinado. Às vezes a gente pensa, poxa vida, eu queria ter conhecido a Jesus antes, poxa vida, né? É claro que todos nós, né, amaríamos, mas a gente entende que o Senhor, Ele redime todas as coisas, né? Tudo o que foi perdido, tudo o que foi devorado, tudo que foi roubado, tudo que foi destruído, o Senhor faz nova, né? O Senhor, Ele repara, o Senhor, Ele faz novo, Ele supre a falta, né? Às vezes as pessoas falam, poxa vida, eu cresci sem pai, sem mãe, mas quando vem a fé em Cristo, ele se sente suprido. Toda aquela falta que ele carregou durante anos é suprida. Isso não é tremendo? O nosso Deus, irmãos, esse é o Deus que supre as nossas faltas, né? Sejam elas quais forem, em que área for. Esse é o nosso Deus, irmãos. Eu gosto dos detalhes de Deus em relação ao tempo, sabe por quê? Nenhuma tempestade é eterna. Talvez você esteja passando por um período tribuloso, por uma coisa horrenda, uma coisa que você nunca passou antes. Não se compara com isso, mas está difícil para você. Pode ser, entendeu? Pode ser. Mas Deus é um Deus de detalhes. Tudo acontece com a permissão divina, com um propósito divino. E Deus promete estar conosco, mesmo nas águas, e elas não vão nos submergir, mesmo no fogo, e o fogo não vai nos queimar. Então Deus está com você no meio da sua dificuldade. Deus está com você. Tudo que nós precisamos fazer é confiar, é descansar, é crer. É crer. Fé é a língua de Deus. Nós nos comunicamos com Deus através da fé. Amém? Então, queridos, guarda isso no teu coração. Deus é um Deus muito detalhista. Você não entende o que Deus está fazendo agora, mas um dia a obra vai ser linda, né? Vai ser perfeita, tá bom? Um estudioso bíblico escreveu o seguinte: parece não haver alternativa à conclusão de que Deus, satisfazendo o desejo antigo desses espíritos malignos de possuírem seus próprios corpos, criou corpos para eles, corpos apropriados em aparência demoníaca ao caráter dos habitantes demoníacos. E queridos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se você ler no capítulo 9, a partir do versículo 20, diz ali um propósito muito claro para Deus em tudo isso. Era que o povo se arrependesse. O propósito de Deus, ainda no meio do julgamento, é que as pessoas se arrependam, que as pessoas se voltem para Deus, que as pessoas deem as costas para as suas más obras, para o pecado, para aquilo que afasta de Deus, e volte para Ele. E aí é triste, porque você lê lá, aqui no capítulo 9, a partir do versículo 20, porém, eles não se arrependeram, eles continuaram adorando os seus deuses, eles continuaram fazendo o que desagrada a Deus. É triste, né? É triste, né? Mesmo na correção divina, eles não se importam. Versículo 11: tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego é Apolion. Abaddon e Apolion significa destruidor. O rei desses gafanhotos é o destruidor, é o Satanás, né? Ele é o destruidor, é ele que quer
roubar, matar e destruir. E infelizmente tem muitos agentes no mundo hoje. Todo aquele que não se rende ao Senhor, todo aquele que não confessa ao Senhor, esse daí é um agente, né? Um agente do destruidor. Muitas pessoas precisam ouvir a verdade para que possam crer. E é daí que vem o papel da igreja, a anunciar a verdade àqueles que desconhecem, àqueles que nunca ouviram. Nós temos que fazer isso. E esse não é o plano B de Deus, igreja, esse é o plano de Deus. Nós fomos salvos para testemunhar a outros, tá? Quando a igreja perde o seu propósito, parece que tudo vira um clube religioso. Vir para a igreja já não é prioridade, porque não há propósito. Mas quando nós entendemos que o nosso propósito é ser fortalecido, há uma guerra espiritual, há pessoas lá fora que precisam ouvir que Jesus as ama, que Jesus morreu numa cruz para perdoar os seus pecados, há um propósito. Vocês entendem? Há um propósito. Tudo faz sentido, tudo na tua vida tem um propósito, faz um sentido, e é glorificar Deus, e é fazer Deus conhecido àqueles que não conhecem. Tudo é para isso, tudo, nossa vida toda é para esse propósito, para Deus ser glorificado através das nossas vidas. Infelizmente, a doutrina da prosperidade, ela bagunçou os crentes, de forma que a gente vive atrás de bênção, a gente não vive atrás de Deus, a gente vai para a igreja tipo, não sei, é legal, se não tiver uma outra coisa mais legal para fazer, eu vou. E não é assim, gente, a gente precisa entender, não, olha de onde Deus me salvou, olha de onde Deus me resgatou, era para eu ser um cego, perdido, adorando pedra, adorando árvore, abraçando árvore também, adorando o céu, o sol. E Deus me resgatou disso. Isso é tremendo, não é? Há um propósito, queridos, é um propósito glorioso, né? A gente não pode se distrair. Satanás, ele quer nos distrair. Tudo que existe aí fora, queridos, é para nos distrair desse propósito. E nós não vamos permitir. O que depender de mim, a gente vai lembrar. A gente precisa lembrar um ao outro. Claro que cada um vai decidir por si, mas o nosso papel é lembrar um ao outro que nós temos um propósito que é maior do que a nossa própria vida, é servir o nosso Deus e Pai. Bom, queridos, então esse é o destruidor, é o rei deles, é o Satanás. E tem os seus dias contados, e ele sabe disso. Ele sabe que os seus dias estão contados e é por isso que ele quer arrastar o máximo possível com ele para esse abismo, tá? E olha, o que é verdade nesse texto é verdade para nós hoje. Contra as forças das trevas, só o poder de Jesus Cristo. Você pode pensar, eu sou tal, eu sou forte. Isso não é nada, né? Você precisa do Senhor. Eu preciso do Senhor, nós precisamos do Senhor. É Ele que nos salva das garras de Satanás. Em Mateus 11, de 28 a 30, nós lemos o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu apelo final, né, já nos preparando para tomar a ceia do Senhor. Eu não sei como você está, né? Eu não sei quais são as lutas, mas eu sei que todos nós temos lutas, né? E eu sei que a nossa maior luta, ela é espiritual. Na verdade, é tudo espiritual, né? Satanás, ele vai tentar, né? Ele pode querer, né? E para isso, até para isso, Deus tem que permitir. E entenda que você está em Cristo. E tudo para tocar a tua vida tem que passar por Cristo primeiro. Então tudo para acontecer na sua vida tem que ter a aprovação do Senhor. E por que eu quero dizer isso? Porque é importante você entender que Satanás, ele não passa de um cachorro na coleira de Jesus Cristo. Ele só é permitido agir e fazer o que o Senhor permite. Ele só pode ir até onde o Senhor deixa. Tá? Então nós vemos isso na vida de Jó. Nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Nós vemos isso aqui, nesse texto. E por que eu estou falando isso? Porque
ao invés de você se desesperar e você achar que você tem que lutar contra um gigante ou atravessar um mar, eu quero que você entenda que a tua luta ela pode ser muito maior que você, e é. Mas você tem um Deus que é maior do que a sua luta, né? Você tem um Deus que é maior do que o gigante, do que o oceano, do que, não sei o que você está passando. O seu Deus é maior que isso. Tudo que você precisa fazer não é se desesperar. Oh Deus, rasgar as vestes, como que eu vou passar por isso? É se render, é confiar. É falar, eu escolho confiar no Deus Todo-Poderoso, que é maior do que todo e qualquer gigante, todo e qualquer, oposição, obstáculo, ou luta. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O teu Deus é maior que tudo isso. Amém? Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te salvou, Ele tem um propósito maravilhoso para você. Amém? Então, vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, porque mesmo num texto denso como esse, o Senhor fala aos nossos corações, Senhor. O Senhor nos anima, o Senhor nos fortalece a fé. Então, nós te agradecemos, Senhor. Te louvamos porque céus e terras vão passar, mas a Tua palavra jamais vai passar. A Tua palavra ela vai se cumprir, Senhor. Cada ponto, cada vírgula, cada pingo no i vai ser cumprido, Senhor. E nós te louvamos, nós te agradecemos, porque nós fomos salvos pelo Teu grande amor. Nós somos salvos e perdoados pela Tua obra redentora na cruz do Calvário. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Teu sangue é sobre as nossas vidas hoje. Obrigado porque o Teu Espírito Santo habita em nós hoje. Obrigado porque nós fomos selados pelo Teu Espírito Santo. Nós pertencemos ao Senhor. Senhor, obrigado, Deus. Nós queremos viver como tais. Queremos viver como luz no mundo, Senhor. Queremos viver como sal da terra, Senhor. Queremos fazer diferença, Senhor. Queremos ser como um farol no mar escuro, dando, ó Deus, direção para os navios perdidos, para as pessoas perdidas, Senhor. Nós queremos, Senhor, queremos apontar Jesus Cristo para as pessoas, Senhor. Queremos, ó Deus, que muitos venham a Te conhecer através das nossas vidas. Senhor, dá um amor genuíno a cada um de nós, Senhor, por alma, Senhor. Por pessoas que estão cegas e perdidas, enganadas lá fora. É o Teu Espírito Santo, Senhor, que convence, mas nos dá amor para falar, para compartilhar a Tua palavra. Nos dá amor, Senhor, para poder semear a santa semente. Nos dá amor para orar por essas vidas, Senhor. Não nos permita, Senhor, passar os nossos dias olhando para o nosso próprio umbigo, sem nos importar, Deus, com os que perecem, sem nos importar, Senhor, com as pessoas que estão lá fora. Senhor, porque se nós vivemos assim, se a nossa vida é sem propósito, e qualquer coisa, qualquer vento vai nos desviar, Senhor. Nós não queremos estar vulneráveis. Nós queremos estar totalmente armados, Senhor. O Senhor nos dá, Deus, uma armadura que vai desde o capacete da salvação até as sandálias da pregação do Evangelho da paz. E se nós não estamos, Senhor, totalmente equipados, Senhor, nós estamos vulneráveis ao inimigo, Senhor. Nós estamos vulneráveis, Senhor, aos ataques do mal. Senhor, abre os nossos olhos, Senhor. Desperta o que dorme, Senhor. Resplandece a Tua luz, ó Deus, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Ó Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por esse culto, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse texto de hoje, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos tomar a ceia do Senhor. Você pode pegá-la